Que tem disso? Aqui, ó. Não, eu não coloquei. Não pus o nome também, porque eu não sabia quem viria. Claro, senhor. Luiz Fragonese. Daí. Vai falar primeiro? Vai falar primeiro? Boa noite a todos. Declaro aberta a 59ª sessão ordinária do segundo período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Texto bíblico Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, a tua mãe quando vier a envelhecer. Em discussão, ata do dia 28 de agosto de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Tem dois ofícios, né? Estou comunicando a todos que não haverá oradores hoje. Temos ofício aqui, senhor presidente, assinado pela doutora Terezinha Kersten, que é a secretária municipal de saúde, que diz o seguinte: senhor presidente, solicito a vossa excelência o auditório da Câmara Municipal para apresentação do relatório detalhado das ações da saúde pública, prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2014, a ser apresentado em audiência pública na data de 25/9/2014, às 9 horas. O outro ofício é assinada pela senhora Priscila da Silva, secretária-geral do Centro de Educação Profissional Mena Barreto, que diz o seguinte: senhor presidente, vimos, por intermédio do presente, solicitar a vossa excelência a possibilidade de ceder as dependências do plenário da Câmara Municipal para a realização de um seminário sobre a saúde da mulher, organizados pelos professores Gerson Rosa Coelho e Zeli Silveira, no dia 13 de outubro de 2014, com início às 18 horas e previsão de término às 22 horas. Solicitamos também a disponibilização do equipamento de som, multimídia, telão e microfone. Uma mensagem, senhor presidente, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Edson Kersten, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 907.894,88 na Secretaria Municipal de Fazenda e a Fundação Municipal de Turismo e da outras providências. Uma outra mensagem de número 058 nos moldes anteriores, que altera o plano plurianual do município de Paranaguá, PPA, de 2014-2017, aprovado pela Lei nº 3.361, de 20 de dezembro de 2013. Outra mensagem de número 059, também assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito Edson Kersten, que concede reposição salarial aos servidores efetivos do município, readequar as faixas salariais do magistério municipal que se encontram abaixo do piso nacional do magistério e da outras providências. Resumo das indicações do dia. A vereadora Sandra Neves ao prefeito municipal, que solicita orçamento para a extensão de rede de baixa tensão para iluminação pública na rua 127, no bairro 7 de Setembro, na Ilha dos Valadares. Extensão de rede de baixa tensão e iluminação pública na rua 118, na Vila Bela, na Ilha dos Valadares. A vereadora Sandra Dudorinho solicita ao prefeito municipal informações com respeito a serviços de correios em Piaçaguera e demais comunidades pesqueiras. Fiscalização no Jardim Paraná, limpeza e retirada de entulho na rua Sebastião da Silva Aguiar, esquina com a Cleonice Paiva Valentim, no Jardim Paraná. Capinação, limpeza e retirada de entulho na praça. Fundos do Conjunto Residencial Visconde do Rio Branco, na Estradinha. Estudos para viabilizar a aquisição de cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas, bengalas e outros aparelhos cirúrgicos para prestar atendimento à população carente. Reparos na instalação elétrica e troca de lâmpadas na capela mortuária. Solicita também a compra de mobiliário, cadeiras, para a capela mortuária.
vereador Ivan da Fafpar solicita ao prefeito municipal a troca de 62 lâmpadas queimadas na Escola Municipal Professora Nayara Castilho, no bairro de Vinéia. Solicita também a presença da Guarda Municipal na Feira da Lua e bem como disponibilidade de lixeiras na Feira da Lua. O vereador Josias Ramos solicita ao prefeito municipal pavimentação asfáltica no bairro da Vila dos Comerciários, colocação de lombadas na Avenida Belmiro Bento Munhoz da Rocha Neto, nas proximidades do Aviário da Serra, no Parque São João. Recapeamento asfáltico em toda a sua extensão na Avenida Belmiro Sebastião Marques. O vereador Jaime da Saúde solicita ao prefeito municipal melhoria no campo de futebol do Beira Rio, colocação de um guarda municipal para a segurança da escola CAIC, ginásio e posto de saúde. O vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal intervenção junto ao governo do estado, pedindo a conclusão das obras do Centro da Juventude. Recapeamento asfáltico na rua Ernesto Gonçalves, na Vila Paranaguá. Recapeamento asfáltico na rua Presidente Washington Luiz, também na Vila Paranaguá. E a presença de um guarda municipal na Escola Municipal José Henrique Tavares, no Jardim Santa Rosa. Recapeamento asfáltico na rua Alipe dos Santos, no bairro Serraria do Rocha. E por último, o vereador Nagel solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Florinda Campos Cardoso, na de Vinéia. E por último, reperfilamento asfáltico na rua Lorival Mendes, no Porto dos Padres. Senhor presidente, era o que tínhamos para o momento. Ordem do dia. Vamos só votar aqui o projeto de lei, redação final do projeto de lei 4351 e 4353, tá? A redação final dos projetos já. Em discussão? Em votação? Do 4351 e 4353. Em votação? Já está votando. Vereadora Sandra Neves. Vereador Jacizinho. Nós vamos colocar. Vai ter aqui também. Vereadora Sandra Neves. Desculpe. Já agora aqui. Aprovado. Requerimento. Nós temos dois requerimentos de sessão do plenário. Nós vamos colocar os dois para votar também. Um é o 2337/2014, solicitando o plenário para o dia 25/9/2014 para a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2004 da Secretaria Municipal de Saúde. E também o requerimento do Centro de Educação Profissional Mena Barreto, protocolo 2257/2014, solicitando sessão do plenário para o dia 13/10 para a realização de um seminário sobre saúde da mulher. Em discussão? Em votação? Em discussão, vereador. Presidente, é muito oportuno primeiro dizer que a Escola Mena Barreto, que se instalou há alguns anos em Paranaguá, é uma escola de enfermagem que tem trazido bons profissionais para nossa cidade, formado bons profissionais. E certamente este encontro em que vai ser discutido a saúde da mulher, teremos mais um assunto importante para que haja um crescimento da saúde pública da nossa cidade. Inclusive, eu gostaria de estar nessa reunião, aqui nessa casa, para manifestar a presença da Câmara no intento saúde pública. Ok. Em votação?
Vereador Josias. Vereador Adalberto. Comunicar aos vereadores que de 30 dias, João? 40 dias, um novo sistema de votação. Um pouquinho mais? Tá, então é 29 dias. Então. Já foi licitado. Então, tá bom. Vai mudar todo o sistema, daí já... Presidente, Aprovado. faltou licitação? Oi? Houve a licitação? Houve já, graças a Deus. Temos alguns projetos, né, de regime de urgência, mas ficar para outra sessão. Atendendo o requerimento aprovado nessa casa, encontra-se no plenário o senhor Lourenço Fregonese, da Administração dos Portos Paranaguá e Antonina, APA, que falará sobre a recuperação da Avenida Bento Rocha, requerido pela Comissão de Assuntos Portuários. Pode... Na tribuna... O Fregonese, pode usar a tribuna aí. Zeca? Zeca? Zeca está na marcação. Alô. Boa noite a todos. É uma satisfação voltar à casa a qual pertenci. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a convocação que eu tive dessa casa a pedido dos senhores vereadores e que com muita honra conversaremos um pouquinho sobre a Bento Munhoz e, se os senhores me permitirem, nós gostaríamos também, em 10, 15 minutos, de prestar contas do que foi feito no Porto nos últimos 3 anos e meio. Até porque uma das grandes atos dessa casa foi a criação de assuntos portuários. E através dessa criação de assuntos portuários, nós conseguimos avanços muito grandes entre Câmara Municipal, Prefeitura e Porto de Paranaguá. Atacamos forte na questão de limpeza, atacamos forte na questão de meio ambiente e agora estamos atacando forte também na questão da pavimentação das vias de Paranaguá. Todos os senhores sabem, essas vias são de responsabilidade do DR. Os senhores também sabem das dificuldades que o Estado do Paraná passou num período, e todos os senhores sabem porque todos nós já passamos dificuldades pessoais e, devido a manobras políticas, a erros nossos e também a ineficácia do poder público em todos os poderes, as coisas às vezes emperram nas cidades. Eu gostaria de mostrar a vocês a questão da Bento Rocha muito rapidamente e dizer o quanto é importante que vocês continuem atuando, que vocês continuem gritando, que vocês continuem exigindo que tanto o poder central, o poder do Estado e principalmente a Prefeitura Municipal de Paranaguá se mexa. As coisas, eu sei que as coisas não acontecem do dia para a noite. No poder público, a burocracia é muito grande. Um projeto leva muito tempo para ser executado. Existe uma lei que eu chamo de lei maldita, que é a 8666, que é a lei que premia a ineficácia. Eu sou muito favorável ao técnica e preço, e muito contra ao menor preço, porque sempre o menor preço é o maior problema que acontece nos municípios. O Brasil inteiro tem obras paradas porque as empresas ganharam a concorrência e não tiveram competência de executá-las, e abandonam no meio do caminho. E quem paga a conta? Nós, cidadãos brasileiros.
Então vamos lá, gente, vamos falar da Bento Rocha. Bom, o que nós vamos mostrar aqui é um projeto executivo, executado pelo DR e feito um convênio com a APA, onde a APA vai alocar mais de 14 milhões de reais para resolver o problema da Bento Rocha. Serão 2.800 metros da ponte até a curva da Paza. Será remodelação total daquele piso. Dinheiro garantido, fio de bigode. Licitação será aberta dia 1º de outubro de 2014. E por que não foi aberta antes? Porque inúmeras discussões, inúmeras desculpas, inúmeras culpas e nada aconteceu. Porque no mundo se fala muito e se faz pouco. E quando a gente pega para fazer, as coisas acontecem, embora às vezes elas demorem. Vamos lá, gente. É um desenho, um trecho onde vai ser feita a recuperação. Como está? Nós fizemos um levantamento cadastral de avaliação de todo o pavimento, de tudo que está acontecendo lá. Vamos lá? E aí o que nós classificamos os defeitos? Na pavimentação de concreto, defeito de grau 1, fissuras, esbarecimento de juntas. Defeitos de grau 2, trincas, defeitos na selagem das juntas. Defeitos de grau 3, placas divididas com degraus, problemas na fundação. Pavimentos em paver, defeitos de grau 1, blocos de paver soltos, defeitos de grau 2, blocos soltos, afundamento da estrutura. O porquê disso? Esse projeto foi entregue em 2002 pela administração Jaime Lerner ao Porto de Paranaguá. Quando o governo que se instalou em 2003 pegou o Porto de Paranaguá, ele encontrou projetos lá, diferentemente de nós que não encontramos nada. Então, esse projeto foi feito de uma maneira errada. Tinha sido feito um projeto lá, mas ele não tinha sido aprofundado, não tinha um projeto executivo. Aí fizeram executivo, fizeram um pavimento que era para durar 20 anos e, infelizmente, com 6 a 7 anos, ele se partiu totalmente, ocasionando problemas seríssimos e ocasionando até danos às pessoas e aos bens materiais dessas pessoas. Vamos lá? Ali eu vou deixar isso com vocês também, para vocês analisarem bastante na casa, até para vocês cobrarem do poder público, do Porto de Paranaguá, do Estado do Paraná, se vai acontecer ou não vai acontecer. Ali está os defeitos no ano de 2012, os defeitos no ano de 2013, não peçam para eu ler, porque eu já estou velhinha, não consigo enxergar lá. Né? Vamos lá, gente. Levantamento cadastral, inclusive, na condição de drenagem. Você não faz uma obra num bairro daquele sem fazer drenagem. E foi feito sem fazer drenagem. Isso é o máximo da irresponsabilidade de quem administra. É impossível você fazer uma obra sem drenagem, em qualquer lugar do mundo. Imagine no lugar onde tem uma grande área que foi feito aterro. Todos nós sabemos como é que aconteceu e como cresceram aqueles bairros. Vamos lá, olha lá, gente. Soluções propostas. Vamos lá. Como vai ser? Reparo da espessura plena das placas e placas inteiras. Defeitos de grau 2. Demolição e substituição da base e placas de concreto. Grau 3. Recomposição de toda a estrutura do pavimento. Pavimentos em paver, retirada dos blocos de paver e substituição por revestimento asfáltico. Defeitos de grau 2. Retirada de toda a estrutura e substituição por nova estrutura com revestimento asfáltico. Uma coisa que foi esquecida, a reabilitação da ciclovia. Nós vamos fazer a ciclovia nova, 100%. Demolição da estrutura danificada e reconstrução da estrutura nova com revestimento asfáltico e reforço nas entradas de veículos. Readequação do sistema de drenagem. Limpeza e desobstrução dos bueiros, que é um problema grave em nossa cidade. Caixas de saídas existentes. Reconstrução de dispositivos danificados ou insuficientes. Execução de novos dispositivos. Vamos lá?
Esse é o projeto executivo. Ali mostra todas as fases como vão ser feitas, o que é ciclovia, o que é reparo e também o que é drenagem. Isso vai ficar aqui na casa e espero que vocês, que são os representantes do povo, cobrem muito da gente e cobrem muito da prefeitura. Orçamento estimado, R$ 14.665.000. Concorrência, número 025, 2014, APA. Data de abertura, 1º/10/2014. Prazo de execução, 180 dias. Recursos, 100% APA. Então, minha gente, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa questão que foi uma briga muito grande de todos os vereadores dessa casa. Todos vocês estão de parabéns. O vereador Edu, parabéns a ele também, porque era uma questão de uma região que ele habita, e principalmente, todos vocês merecem aplausos, mas principalmente eu gostaria de dar um aplauso especial ao vereador Arnaldo Maranhão, que brigou, e a coisa aconteceu, Arnaldo. Muito obrigado em nome do Porto de Paranaguá. Muito obrigado à Câmara Municipal por esse trabalho. Obrigado, Edu. Obrigado a todos os vereadores, porque eu sei que todos vocês se preocuparam com aquela questão. Gente, as coisas são muito simples. A vida é simples. Nós é que complicamos. Deu para fazer, vamos lá e vamos fazer. Josias, nós estivemos outro dia lá em Ortigueira. Nós vimos uma obra de 20 milhões de metros cúbicos de aterro sendo feito. E, por incrível que pareça, o pessoal da Klabin, nós estávamos discutindo o Centro da Juventude. Lembra lá? Numa mesa de jantar. E o que aconteceu? A Klabin se sensibilizou tanto, a Klabin quer vir tanto para Paranaguá, e o governo federal segura tanto a Klabin para não vir para Paranaguá, construindo uma fábrica de 8,5 bilhões de reais, que, na nossa mesa, o diretor da Klabin falou assim: se vocês nos ajudarem a concretizar o nosso projeto de nos instalarmos em Paranaguá, nós, Klabin, damos os 2,5 milhões que faltam, que é parte do município de Paranaguá, para acabar o Centro da Juventude. As coisas acontecem assim, simplesmente, numa conversa franca, numa conversa verdadeira. Graças a Deus, nós estamos fazendo e saindo de uma gestão onde a verdade sempre prevaleceu. Talvez tenhamos errado, mas nós tentamos acertar muito. E eu gostaria de mostrar a vocês, agora, não sei, presidente, eu sei que o senhor tem horário e tempo marcado, mas eu gostaria muito de mostrar para vocês uma prestação de contas que eu acho que a cidade merece, que a população merece e que a imprensa precisa ver. A imprensa precisa ver, porque nós não podemos passar notícias que não sejam verdadeiras. Uma coisa é o fato, e a outra coisa é a versão do fato. E eu sempre digo que na vida não existe prêmio e nem castigo, existe consequência. E é por isso que nós queremos ter tudo muito bem mostrado. Vamos lá, Leandro? Gente, situação do Porto de Paranaguá em 2011. Filas enormes. Vamos lá. Fila de navios. As notícias que eram vinculadas em todo o Brasil eram aquelas. O Porto não saía da página policial e não saía da questão de greve. Só no governo passado foram mais de 10 paradas dos trabalhadores. Foi fechada a cidade por questões. O que nós... Volta lá, Leandro. Todos os jornais de nível internacional e todos os jornais de nível nacional publicaram as questões do Porto de Paranaguá. O Porto ia fechar, a sociedade de Paranaguá pediu até a federalização do Porto. Vários deputados entraram com a federalização do Porto. Vamos lá. Volta lá. Audiências, a revista Ideias, nas revistas internacionais, pronunciamento do nosso senador Álvaro Dias, produtores desesperados, motoristas presos porque transportaram soja transgênica. Tudo isso aconteceu dentro de Paranaguá. Eu me lembro que todos os sindicatos, e principalmente o Sindicato dos Condutores Autônomos, atravessou as suas carretas na BR-277 e nada acontecia. Foram 3 dias
de rodovia fechada. Polícia Federal, BOP em Paranaguá, para dar porrada em trabalhador. Isso aconteceu e vocês são testemunhas vivas disso. Vamos lá. Nós herdamos aquilo ali, ó. 52 processos. Inquéritos civis públicos, toca. Inquéritos civis públicos, de novo. Ações civis e ações penais. Esse é o Porto de Paranaguá. Esse é o nosso porto, que alimenta 98% dessa cidade. Dito não por mim, dito pela população de Paranaguá, numa pesquisa feita há 20 dias. 92% da cidade de Paranaguá diz que o porto alimenta as suas famílias e alimenta a economia da cidade. 98% da população de Paranaguá diz que o porto é essencial à vida dessa cidade. Nós fizemos um plano de desenvolvimento e zonamento portuário, também com a colaboração da Câmara Municipal de Paranaguá. Essa Câmara, eu posso dizer a todos os que estão nos ouvindo, a toda a cidade de Paranaguá, que ela atua, e atua forte. Às vezes, os vereadores, e eu fui vereador, são incompreendidos. Às vezes, nós já somos chamados até de vagabundo. Mas não é verdade, não. Nós somos eleitos e todos nós honramos o mandato que o povo nos dá. Aquilo é o PDZPO. Aquele é o Plano de Desenvolvimento do Porto de Paranaguá, que ficou pronto em 2002 e traria 16 novas empresas para o município de Paranaguá. 2 bilhões de investimento, 3.900 empregos diretos, 6.000 empregos indiretos. Empresas que estavam ali, Klabin, J. Malucelli, Agrovia, Agropec, Renuca, Cervejaria Petrópolis, Oiltanking. Empresas que são as maiores no mundo, nos seus afazeres, nas suas especificidades. Gente, ali está o que poderia acontecer em Paranaguá. Vocês, vereadores, participaram, me lembro muito do vereador Ricardo, brigando com o ministro de Portos, dizendo, todos os vereadores se pronunciaram, que estavam na audiência pública. Paranaguá apresentou 1.740 colaborações para o governo federal. O que o governo fez? Empacotou. Vieram com uma conversa fiada e vão fazer uma nova audiência pública. Enquanto isso, essas obras são de novembro de 2012. Se elas tivessem sido licitadas, nós teríamos hoje 16 empreendimentos que estariam em funcionamento a partir de fevereiro de 2015. Vamos lá, gente. Aquilo é um desenho também. Ganhos de produtividade imediatos. Depois eu passo para vocês. Tudo o que aconteceu, regulamentos, normas, nós mudamos tudo no Porto de Paranaguá. Tudo. Vamos lá. Aquilo lá era uma prancha de produtividade do fertilizante em Paranaguá. Em 2011, estava falando ali 80 e pouco %, não conseguiam cumprir a prancha. Em 2013, nós invertemos. O demurge pago em Paranaguá, no ano de 2013, foram 206 milhões de dólares para exportação e 104 milhões de dólares para a importação. Esse ano não passou de 8 milhões na exportação e nós diminuímos mais de 65% na questão do fertilizante. Isso é ganho para o trabalhador, isso é ganho para a economia da cidade, isso é ganho para o transportador. Ali é uma tabela que vocês vão ficar da Sindiadubos. Detalhe por detalhe. Tudo que nós vamos falar para vocês, nós conseguimos provar. Tudo. Prancha dos terminais graneleiros. O ranking de produtividade do TCP em relação a todos os portos do Brasil. Nós somos o maior produto. O nosso TCP, apesar dos problemas que ele causa à cidade, ele tem sido o maior porto, o maior terminal de produtividade de contêiner do Brasil. Segmento fertilizante. Olha o que aconteceu lá. Quando nós chegamos lá, tinham feito um terminal fechado, como o terminal de álcool também estava fechado, vazou 3 vezes. 3 vezes aconteceu problemas lá na Vila Becker, aconteceram problemas em outras vilas, vazamento, problemas 1000. E hoje o porto funciona com essa esteira, integrada nos armazéns do Rocha e integrada no do armazém público. Guindaste, nós temos a maior frota de guindastes do Brasil na questão de fertilizantes.
Porto de Antonina, um porto que saiu do zero, que foi fechado no governo passado, faz 2 milhões de toneladas esse ano. Como é, vamos lá? Olha como era antigamente, gente. Uma PEV. Você vinha, era anotado no papelzinho, o caminhão vinha e volta. Hoje você faz totalmente eletrônica e você tem o resultado online. Terminal público de álcool. Vocês conhecem muito bem, principalmente quem mora lá do lado da Bento. Programação de carga. Nós saímos pelo Paraná e pelo Brasil mostrando a todos os motoristas de caminhões, a todas as empresas transportadoras, a todos os cerealistas, a todas as trading, como é que você deveria trafegar dentro de Paranaguá. Nós fizemos mapas para facilitar a vida e diminuir o impacto em cima do cidadão parnanguara. Ali nós moralizamos a questão do navio. Nós tínhamos uma fila enorme de navios, os navios vinham a Paranaguá, ficavam na fila e especulavam no preço. Hoje o navio só atraca se tiver o contrato carimbado. E com isso a gente conseguiu aumentar em 27% a produtividade do Porto de Paranaguá. Hoje os navios podem vir, podem ficar se não tiver a carga batida, ele não vai entrar no line-up, e tão logo ele entra no line-up, aí sim você tem uma questão de produtividade. Quem trabalha na área portuária está sabendo que no corredor de exportação está dando TBN todo dia. Por quê? A nossa produtividade está maior do que a quantidade de navios que tem carga liberada para poder carregar. Gente, expansão do setor de container. Todo mundo conhece, todo mundo foi na festa. Terminal de containers, os novos portões chegaram, o TCP construiu mais 380 metros de cais. Pode tocar. Vocês conhecem tudo isso aí, isso é uma realidade. Os portainers chegando em Paranaguá. Infraestrutura marítima, o porto está totalmente dragado. Foram 167 milhões nessa dragagem. Dragagem que não era feita há mais de 10 anos. Uma exigência da Marinha, uma exigência da praticagem, principalmente uma exigência dos armadores que vinham a Paranaguá. Paranaguá passa por ano perto de 3 mil navios. Quando nós pegamos o porto, estava com 11,2 metros de profundidade. Nós devolvemos o porto a um calado de 15 para 16 metros. Na bacia de evolução e principalmente no canal e também nos seus berços, dentro das normas dos berços vigentes. Tem berço com 9 metros, tem berço com 12 metros, mas a grande maioria com 13 metros. Dragagem de berços concluída, dragagem de canais e acessos concluída, dragagem de canais e berços homologada, dragagem de aprofundamento. A dragagem de aprofundamento é aquela dragagem que o governo federal nos prometeu do PAC 1, no PAC 2, desculpe, que até hoje não aconteceu. Quando acontecer, Paranaguá ainda vai ficar ainda melhor. Infraestrutura de acostagem. O projeto do T está pago, está pronto, e o projeto do F já foi feita a licitação, e esse projeto do F sai. A oeste nós teremos um grande fluxo de grãos e açúcar, e a leste nós vamos triplicar a capacidade de embarque no corredor de exportação. Um desenho sugestivo só. Vamos lá. Compramos 4 novos shiploaders. Nosso shiploader tem 40 anos de idade. Graças a Deus são Kawajima. E esses Kawajima não quebram, são que nem fusquinha, andam a vida inteira. Está lá, nós compramos novos, aquele desenho dos portaines. O portaine novo tem uma lança maior de 8 metros. Aí você não precisa fazer rechego. Não fazendo o rechego, você ganha tempo e ganha produtividade. Com isso, você vira mais navios no Porto de Paranaguá. Tombador no corredor de exportação. Projeto, aquele ali é o Porto de Santos, gente. Ali, aquela fotografia ali é do Porto de Santos. Como é em Santos lá. Toca. Isso aí é o Porto de Santos. Esse é o Porto de Santos. Esse é um terminal do Porto de Santos, de caminhões. E esse é o terminal do Porto de Paranaguá que está sendo duplicado. Aqui, nós fizemos, o governo do estado fez uma desapropriação, pagou 20 milhões por essa desapropriação, e nós vamos aumentar em 1.100 vagas o pátio de triagem do Porto de Paranaguá. Aliás, o único pátio de triagem público do país.
Ali é a imagem futurista de como vai ficar. Além disso, nós pegamos ali onde era perto da Coamo, perto da Cargill também, aonde era um terreno que estavam uns paralelepípedos, ratos, esgoto, tudo que se podia imaginar, nós criamos um pátio para 120 veículos, que adiantam a questão para a descarga de Paranaguá. Vila da Madeira. Nós estamos prevendo ali fazer um novo pátio para colocar os navios, os caminhões de fertilizante para não atrapalhar as vias da cidade e principalmente a população. Porque quando a Mosaic resolve carregar, atrapalha a vida de todo mundo ali dentro. Então nós vamos ter um pátio regulador para caminhões de fertilizante. Sistema de acesso, toca. Isso aí é o Porto de Pontal. Isso aí é a via que está saindo em Pontal. O governo do estado fez a licitação. Novos empreendimentos futuros. O Porto do Imbucuí, praticamente ele está pronto. Tem duas grandes proprietários dali. O Herdeiros da Catalina, que era tocado pelo nosso querido amigo Cláudio Daut, que eu peço que todos rezem por ele, porque ele está lutando pela vida. E, principalmente, eu gostaria que ali do outro lado é a questão da Triunfo, e da Martini Mitre. Esse é o Porto do Imbucuí, gente. 100% pronto, projeto pronto, tudo pronto. Todas as audiência pública feita, todas as licenças ambientais ok, esperando que a Presidente da República, que se comprometeu na Lei 12.815, que um ano após a sua promulgação, ela definiria todos as poligonais dos portos brasileiros. Está aqui. Aqui são mais 6 mil empregos diretos e mais 5 mil empregos diretos. Só uma empresa de fertilizante quer colocar uma fábrica de $1 bilhão aqui. Isso é realidade. Isso é Paranaguá. Isso é Paranaguá do futuro. Vamos lá, toque. Isso aqui é o Porto de Pontal. O projeto, a T15 voltou para lá com toda a força. São 4 mil empregos que estão surgindo lá. Vamos lá. Bom, gente, volta só um pouquinho. Esses são os projetos. Esses são os projetos que a gente deixou tudo pronto no PDZ-PO e todos os projetos que estão prontos para acontecer dentro da nossa cidade. Falta o quê? Boa vontade e bom senso dos governantes, sejam em todas as escalas de poder. Vamos lá. Meio ambiente. Quando a gente chegou no Porto, a gente não tinha nem licença de operação. Hoje nós temos 27 licenças ambientais, 100% concluído. Vamos lá. Esses grupos foram feitos através da Câmara de Trabalho do Porto de Paranaguá, e principalmente tem alguns grupos aqui que a Câmara de Paranaguá faz parte, principalmente a Comissão de Portos. Eu tenho visto todos os vereadores, quando tem reunião, lá, os primeiros a chegarem no Porto de Paranaguá. Projetos que nós fizemos, nós temos um projeto chamado Porto no Campo, que nós fomos em todas as regiões, nós vamos 2 vezes por mês em cidades polos, discutir com o agricultor, discutir com o produtor da soja, do milho, do farelo, do frango. Por quê? Quem pergunta mais erra menos, e nós cansamos de perguntar mais. Quem conhece e sabe de plantação são eles lá. Agora, quem sabe como exportar somos nós aqui. E juntos os dois, nós vamos longe. Nós temos o projeto Porto Cidade, que é um projeto que a gente conversa com as faculdades, e tem o projeto Porto em Ação, que é a patrulha da limpeza, graças à comissão da Câmara também aqui de Porto. Centro de Negócio e de Convivência, isso aqui vocês discutiram bastante. Esse é o nosso maior sonho. Eu acredito, isso vai para a licitação, não acredito que seja um projeto fácil de ser feito, mas não é impossível. Esse projeto muda todo o sentido da questão turismo do município de Paranaguá. A administração iria para lá, seria feita uma marina de 600 barcos, um terminal de passageiros, shopping center, hotéis. Seria um novo trecho, seria um novo pedaço, seria assim, o canto dos negócios que acontecem dentro do município de Paranaguá. Vamos lá? Quadro de pessoal da APA, todos vocês estão sabendo o que está acontecendo. Nós estamos fazendo um PDI,
mudamos a empresa de autarquia para empresa pública. Os funcionários têm 3 opções, ou o PDI, ou migram para o novo quadro, ou ficam em extinção até o final do limite legal que possa ser ficado. Nesse PDI nós tivemos até agora 300 e poucas intenções. Muitos dos portuários são contra, outros são a favor. Nós diríamos o seguinte, que os que saírem vão sair com dignidade, dito por eles, não por mim. Nós estamos fazendo um PDI onde o valor base é na ordem de R$450 mil por portuário. Pagamento de ações trabalhistas. O Porto chegou lá, nos últimos 16 anos, pagou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Erro de quem? Dos portuários? Não. Muito pelo contrário. Erro das administrações. O que aconteceu? Desvio de função, gente... Nós tivemos tudo errado, desde a época da Copasa. Gente que foi migrando para a APA, depois foram os arrumadores, depois os arrumadores saíram, depois a coisa foi rolando e as ações foram crescendo. Isso aí é o melhor. A ação trabalhista em Paranaguá se tornou muito melhor do que qualquer aplicação financeira. Só que 1 bilhão e 400 milhões você constrói um outro porto. Só que, com todos os méritos que os portuários têm, não são com todos os méritos que ele tem, porque nós somos os melhores do Brasil. Porque quem toca Itapuá, quem toca Itajaí, quem toca São Francisco são parnanguaras. Só que chegou um momento que, pela nova lei 12.815, a Presidente da República disse que, em lugar nenhum do Brasil, os portos não podem mais fazer operação. Com isso, vários trabalhos foram prejudicados. A própria Presidente prometeu que a guarda portuária seria uma responsabilidade da autoridade portuária. E o que ela fez? E graças ao movimento de todo o Brasil das guardas portuárias, o que ela fez? Ela simplesmente autorizou que fosse feita a terceirização, que não aconteceu em Paranaguá. Passou perto, mas não aconteceu. Gente, as ações trabalhistas, elas sangraram a nossa cidade. As ações trabalhistas sangram a nossa cidade. Vejam bem, todo trabalho é válido. As empresas têm que pagar tudo que o trabalhador merece. Agora, a gente não pode ser vítima de um sistema que destrói uma sociedade. Nós fomos lá e mexemos na ferida. Está aí. Nova empresa, o PDV vai fazer com que alguns portuários saiam e pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, de décadas, nós vamos fazer um concurso para mais de 200 jovens que possam entrar no Porto de Paranaguá. Porque nós, que já fizemos o nosso trabalho, que estamos terminando a nossa função como por idade e por tudo, nós vamos chegar lá e vamos entregar para a juventude. Está na hora da juventude assumir. Todos os investimentos previstos e realizados do Porto de Paranaguá. Tem uma lista enorme, são 511 milhões. 92% do que nós nos propusemos a fazer, nós fizemos. Tudo que está passando aí é muito longo. Tudo isso aconteceu. Vocês podem verificar e entrar no canal, no canal da transparência, lá porque vocês vão ver tudo que está acontecendo. Bom, gente, vamos lá. Fluxo de investimentos. Vocês vão ver quanto foi gasto, foi empenhado, muita coisa está trabalhando. O Porto é um canteiro de obras hoje, podia estar muito melhor, se não fosse a burocracia. Projeto de expansão do Porto de Antonina também, como era o Porto de Antonina. Vamos lá, como é o Porto de Antonina hoje. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o pessoal da T-Quinte, que estava treinamento lá em Antonina para o pessoal que vai trabalhar na Vila Beck, que é um problemão ainda. 290 e poucas famílias já saíram, outras estão lá. E faltando 100 e poucas casas para terminar. E aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte. Gestão de investimentos públicos do Porto de Paranaguá de 2003 a 2014.
governo, 523 milhões. Ações contratadas e concluídas no governo passado, 123 milhões. Nesse governo, 492 milhões. Eficácia, 20% do governo passado em 8 anos. Nossa, 94%. Eficácia na área de manutenção, 23% do governo passado, 96% do nosso governo. Eficácia em investimento, 17% do governo passado, 93% desse governo. Dispensa de licitação. No governo licitação, Lei 8666. Governo passado, 40%. Nosso governo, 1%. Ações estruturantes. No governo passado foram feitas 60 em 8 anos. No nosso, em 3 anos, 108. Ações fracassadas. Ações fracassadas são aquelas que são abandonadas, são empresas que derrubam, que falem no caminho, que as coisas não acontecem. 10% no governo passado, 1% no nosso. Ações judicializadas e não realizadas, 17% no governo passado, 0% nesse governo. Ações de indenização, 70%. O que é indenizações? Inclusive a draga, gente. A história da draga. Vamos contar a história da draga aqui. Aquela confusão da draga, o que aconteceu? Tem um documento lá na APA, que eu posso mostrar quem quiser, que foi feito um pagamento de 5 milhões de reais pela não realização daquele projeto da draga. Está lá a ordem de pagamento, está lá o empenho e está lá a transferência bancária. 71 milhões no governo anterior, 0 nessa. Projetos contratados no governo anterior, 0. Nesse governo, 21. Toca. Dragagens. Investimento dos portos de 2011 e 2014. Dragagem de regularização dos berços de atracação, 154,7 milhões. Investimento na área ambiental, 17 milhões. Investimento em projeto de engenharia, 27 milhões. Informática e automação, 75,7 milhões. Manutenção e repotenciamento, 66 milhões. Remodelação do cais existentes, 77 milhões. Obrigado, gente. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: o Porto de Paranaguá é nosso. O Porto de Paranaguá é da sociedade paranaense. O Porto de Paranaguá é do litoral, é do Paraná e é do Brasil. Nós fizemos a nossa lição de casa. Vocês estão fazendo a de vocês. Volto a dizer, agradeço essa casa. Presidente, agradeço o espaço que você nos deu. Sociedade Paranaguara, sociedade paranaense. É isso que vocês têm que contar para os filhos de vocês, que tenham esperança. Para os jovens, eu só vou pedir uma coisa: estudem e acreditem em vocês mesmos. O Porto de Paranaguá é uma realidade. É o melhor porto do Brasil. Muito obrigado. Só comunicar a todos que esse foi um convite feito ao Lourenço Fregonese, né, para que viesse aqui a essa casa falar sobre o início das obras de recuperação da Avenida Bento Rocha. Ele nos trouxe um material mais amplo, né? Eu gostaria até de fazer o convite ao Fregonese, com esse material que irá ficar na casa, os vereadores analisarem e que em uma outra oportunidade poderia estar presente até para tirar as dúvidas, né? Porque o material é muito extenso, todo mundo vai dar uma analisada, a gente faz um novo convite para que você possa vir a casa e tirar essas dúvidas. Vai ser um privilégio. Ok. Eu vou, então, a palavra só ao vereador, numa próxima, ele virá. Ele virá numa próxima oportunidade também. Eu também estou interessado em ler todo esse assunto para tirar essas dúvidas. O vereador Arnaldo Maranhão, de Comissão de Assuntos Portuários, né, e Turismo, que foi essa comissão que fez esse pedido, que era, a princípio, simplesmente para, né, saber o início das obras de recuperação da Avenida Bento Rocha, e o Fregonese trouxe um material mais amplo, né, como já falei. Vamos fazer um novo convite a ele, para que possa tirar dúvida de todos os vereadores aqui presentes. Vereador Arnaldo Maranhão, e nós encerramos com o vereador Arnaldo Maranhão. Presidente dessa casa, vereadores, autoridades, senhoras e senhores, imprensa, quando elaboramos o projeto de resolução criando a Comissão de Assuntos Portuários e Turísticos da casa, presidente, na sua gestão,
foi justamente nesse sentido, de poder aproximar Fregonésia, Porto, cidade e Câmara. Porque o político mais próximo da população é o vereador. É o que tem mais contato com a população é vereador. Você foi vereador, já sabe disso. O acesso ao prefeito muitas vezes é difícil, ao governador nem se fala, aos deputados, ao presidente da República, então todo mundo imagina. Se temos uma cidade portuária, então por que não ter na Câmara centenária, na Câmara histórica, na cidade mais antiga do Paraná, não tinha uma comissão permanente de assuntos portuários e turísticos? Criamos com o apoio de todos os vereadores, e quando o Fregonese usa a tribuna e fala do mérito do vereador Maranhão, não é mérito do vereador Maranhão, é mérito de toda a casa. Aqui eu não vou cansar de me repetir, e vou até o meu último dia de mandato falando, aqui ninguém faz nada sozinho. Aqui ninguém é mais honesto que ninguém. Aqui ninguém é dono da verdade. Eu apresento um projeto, eu preciso do apoio de todos. Não tem salvador da pátria na casa. Tem uma mesa diretiva e 17 vereadores. Então, quando houve o convite para o superintendente ou o seu representante legal vir à casa, foi porque nós participamos de inúmeras reuniões representando a Câmara. Quando uma comissão permanente é instituída na casa e ela participa das reuniões, ela está representando o poder legislativo do município. E foi isso que fizemos. O vereador Elton, o vereador Antônio Ricardo, depois o vereador Valdir Leite, o Ricardo está licenciado. Fomos em inúmeras reuniões na APA, fomos nas reuniões no DR, falamos com o governador, falamos com o Pepe Richa. E hoje o Fregonese traz à casa uma importante notícia. Então é um momento de comemorar, a casa tem que comemorar. É o início da licitação, em 1º de outubro, onde vai resolver o problema da principal via de acesso ao Porto de Paranaguá, onde passam por dia 5.000 caminhões. E a cidade paga um preço muito caro de ser uma cidade portuária. A Bento Rocha hoje está uma vergonha. Ciclovia é só o nome de ciclovia, porque o TPA que precisa de bicicleta passa humilhação. Então a gente espera realmente, os recursos estão garantidos, importantes, são recursos da APA, então não é uma obra que começa e não vai terminar, como tem muitas no município, por falta de força política. Então recursos garantidos, aprovados pela ANTAC, o Dividindo nos passou essa informação, e dizer que a tua vinda aqui, Fregonese, aprovado no plenário, se chama comprometimento do governo. É um convite. A APA poderia vir ou não vir. Não, veio à casa, trouxe o projeto, mostrou aos vereadores, deixa a cópia na casa e a cidade tem que comemorar. Drenagem, uma nova via, uma via que corta mais de 10 bairros da cidade. Então, parabenizo a tua vinda aqui, Fregonese. Te agradeço de você ter esse respeito com os vereadores, e tendo respeito com os vereadores, tenho respeito com a população de Paranaguá. Parabéns pelo trabalho, sucesso, que essa obra inicie o mais rápido possível e que termine com ciclovia, com dignidade, com iluminação, para que o trabalhador e aquelas pessoas que chegam a Paranaguá não levem uma imagem distorcida como está hoje. Então, obrigado aos vereadores pela aprovação do convite. Obrigado a você, Lourenço, ter vindo aqui representando a APA e o governo do Estado nessa oportunidade. Parabéns, presidente, pela condução. Vossa Excelência mostra que é uma gestão transparente e sempre tem apoiado a Comissão de Assuntos Portuários. Muito obrigado pelo apoio que Vossa Excelência tem dado à nossa comissão. Obrigado. Só reforçando, será disponibilizado a todos os vereadores esse material que o Fregonese trouxe aí, e cada um vai analisar, e numa próxima oportunidade o convite será reforçado para tirar todas as dúvidas dos vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima, dia 23 de setembro de 2014, às 19 horas. Muito obrigado.